Então vamos agora dar início ao nosso quarto tópico, né? Usos da proteção. Onde que a proteção é utilizada? Vamos lá, começando aqui. Bom, das maiores utilizações da proteção é a utilização em lajes, né? Bom, tem vários sistemas de lajes nervuradas, fissas, com vigas, sem vigas, pilar, apoiar diretamente nos pilares. Então você tem uma série aqui, né? Você pode ver a aplicação em lajes, né? São duas lajes, uma laje lisa, né? Uma laje maciça sem vigas, né? Sistema que é muito utilizado, tem grandes vantagens que a gente vai ver ao decorrer aí das aulas que irão ocorrer. Você tem esse sisteminha muito interessante, onde são cabos concentrados numa direção, distribuídos no outro. Né? Você tem umas vantagens, né, da proteção, como a gente já viu, né, que se aplicadas aqui a esse sistema. Então, sistemazinho, utilização da proteção em lajes, algo realmente muito interessante e muito bem aplicado. Radier, tá? Outra opção, né, até não tão difundida aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos é mais utilizado em fundação do que até mesmo na superestrutura, né? É a aplicação da proteção em radier. Aqui você tem um exemplo, ó, dois radiers aqui de uma residência, né? São residências aqui de pequeno porte, né? Onde você pode observar os cabos, cordoalhas, né, concentradas e distribuídas, é uma laje apoiada no solo. Né? Você tem capitéis aqui, né, para poder distribuir aqui o esforço que vem de lá, absorver os esforços de tensões e tudo mais. Então, é um sistema também muito interessante, principalmente quando você tem cargas baixas de tensão no solo, né? Que faz uma distribuição muito interessante aí das tensões para o solo, muito utilizado, tanto em residências como edificações de alvenaria estrutural, de parede de concreto, certo? São os radiers protendidos. Você tem também a utilização em vigas. Tá? Aqui é um exemplo de viga de grande porte, né? Mas podem ser vigas menores. Aqui é uma viga, aqui é um centro de eventos, são vigas com proteção realmente bem densa, por exemplo, uma viga dessa aqui, chega a ter a 40 metros de vão, uma viga dessa. Então tem uma quantidade de proteção realmente muito grande, como você pode identificar aqui nos detalhes, né? Aqui ao fundo você tem até uma menor, mas a utilização em vigas não é só em grandes empreendimentos, tá certo? A proteção ela pode ser utilizada tanto para empreendimentos grandes, com grandes mãos, como para empreendimentos também, como residências, edificações comerciais, residenciais. E as vigas é uma das opções de aplicação aí da cordoalha engraxada. Bom, também muito utilizado aqui no Brasil são os pisos industriais, né? Pisos de indústrias, né? Fábricas e tudo mais. Por quê? Bom, primeiro, por causa da simplicidade, economia e capacidade de suporte, né? Esses pisos industriais, eu diria que é praticamente um radier, né? Que suporta grandes cargas pontuais, né? Chegando aqui no piso, né? E aí você tem ele como uma das grandes opções, né? Uma das opções onde te traz grandes vantagens, né? Que seria aí a aplicação da cordoalha, são cabos distribuídos, é diferente do radier. O radier, muitas vezes, como você viu aquele anterior, né, ele concentra os cabos em direção, distribui no outro. Aqui é uma malha de cabos distribuída, é um sistemazinho diferente de projeto, mas tem grandes vantagens aí, como diminuição de juntas, né, você evita junta cerrada, né, você diminui a quantidade de juntas de encontro entre pisos e tudo mais. Realmente um sistema bem interessante. Pontes, né? Dispensa e comentários. A ponte é um elemento que normalmente são grandes vãos, grandes cargas, né? Então a proteção e as estruturas de ponte elas estão intimamente ligadas, né? Você pensar em uma ponte sem proteção, né? Aqui nós temos exemplos de uma proteção aqui, uma ponte, uma proteção com aderência posterior, né? Uma pós-tensão com aderência posterior, né? E aqui do lado direito você tem
uma ponte estaiada, né? Onde realmente também, né? Os cabos são tensionados, tudo mais, pontes protendidas. Contenções, né? Tem uma grande quantidade de contenções e a proteção é aplicada nos tirantes, né? Também utilização muito conhecida e já bem antiga. Tirantes, né? Poxa, uma das vantagens, né? Você reduzir a área de aço dos tirantes ou fissuração, né? Evitar a fissuração dos tirantes e tudo mais. Você tem aqui um exemplo, ó, por exemplo, aqui um pilarzinho, né? Que é um tirante, na verdade. Né? E aqui as cordoalhas, ó, passando por ele aqui, dimensionada aí para absorver o esforço. E também situações especiais, né? Às vezes a gente vê aplicações de proteção onde nunca se imaginou e alguém vai lá e utiliza. Por exemplo, essa estrutura, né? Você pode estar, poxa, o que é isso, né? Isso aqui é uma estrutura, um pórtico, né? Uma laje de entrada de um empreendimento comercial, onde você tem aqui uma laje, você tem uma laje lisa, protendida, né? E ela está sendo suportada por esse pilar curvo, né? O pilar vem aqui por fora da laje, né? Você não tem nenhum elemento ligando o pilar à laje pela lateral. Você vem, o pilar vai, o pilar dá a curva e esse pilar, né, recebe essa carga da laje aqui por cima. Então, a laje é protegida, o pilar também é protegido. Então, uma solução especial que realmente mostra, né, as possibilidades que tem, né, de utilização da proteção, né, da cordoalha engraxada. Tá? E aí, próximo tema, né, o nosso próximo tópico, nós vamos falar dos sistemas protendidos.